Juliana, casca de banana para você primeiro. Com a recondução de Paulo Gonet, a gente deveria considerá-lo um candidato para o STF numa próxima vaga? Lembrando que no passado já foi uma tradição, né? Também poderem alçar ao Supremo. Mas você acha que dentro desse critério de confiança, etc., Paulo Gonet pode, a gente deveria começar a falar um pouco dele para o Supremo? Lipe, eu acho que aí eu pegaria os critérios que o Tomás acabou de explanar aí, que têm sido usados para nomeação, e eu acho que eles me levariam a pensar que não, né? Porque, de um lado, não tem esse efeito simbólico que outras nomeações do PT tiveram, né? Não tem um efeito de proximidade que a gente tem visto como um elemento muito crucial nesse momento, né? Confiança, proximidade em termos de agenda mais ampla. Pode ter uma certa confiança nessa atuação que está sendo conduzida nesse momento, mas para além disso, no que mais haveria um alinhamento? Não parece que muito, né? Em termos de usar essa nomeação para angariar apoio ou aliança, essa votação sugere que não, né? Que não vai Não ganha ampliar, nada, né? que não vai ampliar o apoio, as alianças, a base para o governo. Então, com base nesses elementos, não me parece que seria um bom nome. Eu conseguiria ver um cenário, talvez que não houvesse nenhum outro nome, mas eu acho muito Ou diante de um conflito, né? Precisasse achar alguém. seria uma segunda opção, terceira opção que poderia surgir ali num momento em que todas as outras fossem inviabilizadas por outras razões. Mas eu acho difícil também não ter. Assim, uma opção num cenário em que as outras estão descartadas e que se mostrou Uhum. plausível porque acabou, né, de se ter uma aprovação, mas não me parece assim óbvio, né? Fora, Tá lá fora no que eu acho finalzinho da que. fila. Não, fora que eu acho que é uma coisa importante a gente ter em mente que é verdade que é um nome que é sempre às vezes considerado e que no passado a gente teve PGR no Supremo, mas quando foi a última vez que a gente teve um PGR no Ah, Supremo? foi muito longe, muito tempo. Então não é, Faz então assim, muito não é uma tempo. coisa assim de agora, hoje, Se bem me atualmente. lembro, foi o Pertence. Pertence foi o último, em 89. Então, não, realmente na prática, a gente pensar na nossa prática institucional na República desde 88, não é um candidato forte, né? Não é isso que a gente tem visto. Às vezes ele é É. mencionado, a gente sabe que tem ministros Você que sabe, tinham Tomás? essa ambição, Sim, mas sim, sim, não é. Ao contrário de AGU. A AGU a gente vai ver vários, né? exatamente. A AGU é o novo PGR, né? Mas o que me leva a perguntar isso para vocês, e aí eu passo para o Luiz e a gente fecha, é só o fato de que tem um critério que é proximidade, a gente sempre ouviu muito isso, né? Proximidade, mas eu ouvi recentemente de um ministro do governo dizendo que o presidente precisa, é quase como se fosse o seguinte, que tivesse serviço prestado. Então é mais do que confiança, é também fazer algo que leve a ter um crédito junto ao governo. E não dá para dizer que Paulo Gonet não estaria fazendo nessa sua atuação em relação ao 8 de janeiro e outras ações. Mas, Luiz, para a gente fechar, Paulo Gonet entra numa lista aí ou não entra numa lista para a Suprema? Eu também, eu diria que não entra numa lista. Eu acho que ainda que os serviços prestados sejam um critério, talvez seja relevante para o governo, eu pensaria serviços prestados até aqui e também uma expectativa de serviços que seriam prestados no Supremo. Acho, acho que até por isso a gente tem visto que cada vez mais são nomeados ministros com uma idade muito baixa, né? Ministros de 40 e poucos anos, de 50 e poucos anos. Então, eu acho que um outro critério ali que pesaria contra o Gonê seria a circunstância de que na próxima vaga ele já vai ter quase 70 anos. Ainda que a Constituição autorize que alguém até 70 anos seja nomeado ministro do Supremo, ele teria 6 anos de STF. Eu acho que seria um risco muito grande para o próprio governo apostar que nomearia um ministro que possivelmente sairia no próximo governo e daria uma vaga para o seu adversário nas eleições. Então, eu acho que seria um risco muito grande. E eu pontuaria uma outra coisa. Nada indica que o Gonê vai ficar apenas 2 mandatos como PGR. Então, em uma circunstância como essa, escolher o Gonê para o STF significaria perder o Gonê na PGR.